Sejam bem-vindos e bem-vindas à 7ª lição introdutória à ética. Na videoaula de hoje trataremos da ética aplicada. Como vimos nas últimas 2 videoaulas, uma sobre metaética e outra sobre ética normativa, se compreendermos então a ética como uma disciplina eminentemente filosófica, distinguindo-a de uma investigação empírica sobre a moral, por um lado, e por outro lado, distinguindo-a também de uma perspectiva religiosa do tratamento de questões morais, então a ética é sinônimo de filosofia da moral, né? Que por sua vez compreende 3 grandes domínios de questões: as questões metaéticas, sobre se existe ou não conhecimento moral, os conceitos éticos fundamentais, bom, correto, etc. O segundo domínio, ética normativa, que está embasada então na metaética, que, como vimos então na videoaula passada, tem hoje 3 grandes modelos de reflexão, né? Temos as éticas de virtudes, as éticas consequencialistas e as éticas deontológicas, que por sua vez podem ser então usadas, né, para discutirmos questões morais do dia a dia. Então, a perspectiva de tratamento filosófico, né, sobre a moral tem esse sentido. Nós priorizamos as questões metaéticas, né, em primeiro lugar, para construirmos enfoques normativos sólidos, por exemplo, uma ética de virtudes, ou uma ética consequencialista ou deontológica. Então, aplicamos a questões morais do dia a dia. Então, num sentido bem elementar, ética aplicada tem esse sentido, né, de discutir questões morais cotidianas, por exemplo, a permissibilidade ou não da interrupção de uma gestação, desde uma perspectiva ética normativa, quer dizer, desde uma teoria que se sustenta em bases metaéticas específicas. Né? Bom, por enquanto eu vou utilizar a expressão ética aplicada e ética prática como sendo sinônimas, né? Exatamente porque muitos entendem a ética prática como uma certa aplicação de teorias normativas a questões morais cotidianas. Mais adiante, nas últimas lições, eu vou diferenciar um uso da expressão ética prática e ética aplicada, né? Tentando mostrar que a ética prática pode ser vista de uma forma um pouco diferente do que essa de uma aplicação de uma teoria filosófico-normativa a questões morais. Bem, de qualquer forma, que fique bem claro por enquanto, né, que desde um ponto de vista filosófico, as questões metaéticas possuem prioridade, embora, claro, o alvo aí seja discutir questões morais cotidianas. Bem, feito esse esclarecimento dessa divisão tripartite, né, da ética, e então compreendendo a ética aplicada como um subdomínio da reflexão filosófica sobre a moral, né, que se utiliza de bases normativas e metaéticas, então, eu gostaria de aprofundar um pouco o que é uma ética aplicada e mostrar que hoje nós temos várias subdisciplinas, digamos assim, dentro da própria ética, que expressam bem essa visão, né? Então, são exemplos, né, de éticas aplicadas: a bioética, a ecoética, ou também chamada ética ambiental, a zooética, ou a também chamada ética animalista, né? A neuroética, que é um desenvolvimento bem recente do século XXI, digamos, né, da ética aplicada, que trata de questões relativas ao modo como o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro em especial, né, é composto e como ele lida com as questões morais. Aqui ao fundo nós temos, né, um modelo que eu vou utilizar quando fizer uma aula específica sobre questões de neuroética, para ilustrar. Outras formas de entendermos a ética aplicada, que são bastante recentes também, são, por exemplo, a roboética, né?
Já vou dar alguns exemplos. E, enfim, uma série de outros subdomínios da ética aplicada que possuem desenvolvimentos bastante recentes, né? Eu poderia citar, por exemplo, a nanoética, né? Quer dizer, vários outros subdomínios aí que não vem ao caso explicitar todos agora, porque voltaremos a eles mais adiante, eventualmente fazendo uma ou mais videoaulas sobre cada um desses subdomínios da ética aplicada. Bem, eu vou então aprofundar um ou dois, mostrar que tem uma certa interconexão também entre esses domínios, né? Quer dizer, eles são diferenciados apenas para fins didáticos e principalmente vou mostrar uma certa conexão com ética normativa e metaética, né? Para esclarecermos e com isso então caracterizarmos positivamente a ética enquanto reflexão filosófica sobre a moralidade, né? Bom, como a palavrinha bioética deixa claro, né? A bioética é uma reflexão ética sobre a vida, né? Então é por isso que questões como já foram as mencionadas, né? Foi reconstituído, né, numa das primeiras videoaulas o argumento pró-vida, né? Que procura mostrar que é moralmente errado interromper uma gestação. Né? Por quê? Porque o feto humano seria, digamos, um ser humano já ao menos em potencial, que é inocente e seria errado tirar a vida de pessoas inocentes, né? Quer dizer, esse argumento é um típico exemplo de uma reflexão sobre uma questão bioética relacionada ao início da vida humana, né? Mas não é o único, e também, claro, aqui é só o exemplo, porque nós temos argumentos pró-escolha, quer dizer, que procuram mostrar a permissibilidade que, por exemplo, a gente poderia reconstituir a partir de um argumento que se funda numa certa premissa da autonomia da gestante em relação ao seu próprio corpo, aos direitos dela própria decidir, assim por diante, né? Mas há inúmeros outros, por exemplo, muitas pesquisas hoje relevantes sobre células-tronco, né? O uso delas, seja células-tronco embrionárias ou não, na medicina, né? Outras questões relacionadas, por exemplo, hoje na pandemia que nós vivemos, né? Relacionadas ao uso de novos fármacos, ao uso de recursos escassos para salvar mais ou menos vidas, diante, digamos, de escolhas difíceis que temos que fazer em relação a permitir ou não acesso a UTIs, por exemplo, né? São exemplos também de discussões bioéticas importantíssimas no contexto atual. Bem, mas há muitos outros, né? Particularmente hoje, por exemplo, relacionado à discussão das questões de fertilização in vitro, né? Da escolha de que embrião se deve implantar ou não. A gente discute, por exemplo, o melhoramento genético, né? Engenharia genética. Aqui são muitas vezes associadas questões à eugenia. Então, tanto no sentido que já foi praticado e defendido, né, pelos filósofos gregos, por exemplo, né, na República do Platão, a gente encontra uma certa defesa do infanticídio, né, quer dizer, bebês que nascem mal formados, que não teriam uma boa perspectiva de vida, deveriam ser deixados à própria sorte, deveriam ser deixados mortos. Em Esparta, essa era uma prática dos gregos antigos, né? Bom, nós discutiremos então a engenharia genética, a possibilidade, a permissibilidade moral, então, de fazermos escolhas de embriões, bem como com as técnicas bem recentes, por exemplo, de edição do genoma humano, né, a CRISPR-Cas9, que permite editar o DNA, né? Se nós com isso não estamos pensando já num mundo supra-humano, para além do humano, pensando, né, em produzir seres com capacidades para além daquelas que nós naturalmente, enquanto Homo sapiens, temos, né? Também já foi mencionado aqui uma série de outras questões que então não são
relativas ao início da vida ou ao meio, né? Quer dizer, os diferentes tipos de melhoramento, não só o genético, mas, por exemplo, o cognitivo, né? O que mostra uma interconexão das questões neuroéticas e bioéticas, por exemplo, né? Se seria moralmente permissível, por exemplo, nós fazermos uma intervenção genética procurando produzir seres mais inteligentes, ou se é moralmente permissível usar algum tipo de fármaco para potencializar as capacidades, por exemplo, de memória, né? Deixando as pessoas, então, com uma certa vantagem competitiva, né? No mercado, ou mesmo numa instituição como a universidade e assim por diante, né? Nós temos também na bioética, isso já foi adiantado, né? Uma série de questões sobre a permissibilidade ou não da eutanásia, o que nós no Brasil chamamos de ortotanásia, né? Quer dizer, a tecnologia médica hoje permite a gente manter uma pessoa viva, né? Em estado vegetativo por anos e anos, quer dizer, aí a gente teria que perguntar também se é um tipo de vida que vale a pena ser vivida, né? Ou se não seria, então, se a resposta for negativa, melhor a gente pensar num tipo de interrupção da parafernália tecnológica que mantém a pessoa respirando, mesmo que ela esteja imobilizada há 5, 2, 10 anos num leito hospitalar, né? Então, essas questões de prolongar a vida, né? De forma mecânica, com suporte tecnológico, se isso é correto fazer ou se a gente não deveria suspender esses tratamentos, né? É o que tem se tornado também uma questão muito importante na bioética por 2 motivos. Primeiro, porque a população vem envelhecendo e tornando a questão mais proeminente, digamos, tanto quanto por razões tecnológicas, né? A medicina, então, se vale do desenvolvimento científico e tecnológico para fazer isso. Bom, é claro que há uma série de outras questões bioéticas, né? Algumas têm interconexão clara com a ecoética, com a ética ambiental, que trata, por exemplo, de questões relacionadas às mudanças climáticas, ao aquecimento global, se a biodiversidade tem valor por si ou se ela tem um valor instrumental para nós humanos, né? E, claro, se a bioética se preocupa com o bem-estar das pessoas, esse bem-estar só pode acontecer num ambiente saudável também, né? Então, tem conexões entre bioética e ecoética, que, por sua vez, então, quando discutimos questões ambientais, nós temos que pensar num certo equilíbrio, né, entre diferentes formas de vida, e aí tocamos em questões, por exemplo, da ética animalista, da zoética, que em geral trata, por exemplo, né, de questões se nós podemos usar animais não humanos para experiências científicas, se nós podemos usá-los ou não para fins de alimentação, quais seriam, né, as espécies que seria permissível a gente utilizar e assim por diante. Mas que também tem uma relação, digamos, com a biodiversidade em geral, né, que é uma questão de ecoética, que por sua vez também, né, um ambiente saudável tem a ver com as questões da bioética. Enfim, são pequenos exemplos, né? Esses 2 eu não vou mencionar nessa videoaula, não vou aprofundar. São exemplos dessas interconexões, né? Desses diferentes campos, dessas subdisciplinas da ética aplicada, né? Que, se nós quisermos, eu vou repetir isso, né? Tratar desde uma perspectiva eminentemente filosófica, nós temos que usar uma teoria normativa bem específica. Então, por exemplo, né, o que o utilitarismo diz sobre questões bioéticas específicas, né? O que uma ética de direitos humanos, por exemplo, diria em relação a questões de interrupção ou não de gestação de vida. Quer dizer, é o feto que tem direito à vida ou é a mãe que tem direito, a futura mãe ou a gestante que tem direito a decidir por ela, porque o corpo é dela, a vida dela e assim por diante, né? E se nós temos que resolver essas questões morais cotidianas de uma perspectiva ética, a teoria normativa
tem que ficar claramente explicitada, né? Que por sua vez também remete, então, só para mencionar, né, uma teoria utilitarista tem em geral uma metaética cognitivista e uma metaética realista como fundamento, né? Bem, com isso então nós encerramos essa caracterização mais geral, positiva da ética, positiva nesse sentido, né? Não apenas dizendo que ela não é uma ciência empírica ou que ela não é um tratamento teológico de questões morais, né? Mas ela tem os seus próprios padrões metodológicos de investigação, as suas próprias formas de justificação, né? Por exemplo, por argumentos, e que, enfim, compreende esses 3 grandes domínios de questões que nós utilizaremos em todas as nossas videoaulas para mostrar, enfim, como se faz uma reflexão filosófica sobre a moralidade. Bem, até a próxima videoaula. Obrigado.